25, terça-feira que vem, a FENPROF passará a tarde na Assembleia da República, entre as 3 e as 7, na Comissão de Educação, Ciência e Cultura, em audiências sobre as 4 petições que entregou pouco depois da tomada de posse dos atuais deputados, que foram recolhidas durante a campanha eleitoral, e que são sobre carreira, condições de trabalho, aposentação e combate à precariedade. São estes os 4 temas: carreira, condições de trabalho, aposentação e combate à precariedade. Será a oportunidade para apresentar as insuficiências do mecanismo de recuperação do tempo de serviço. Será, portanto, a oportunidade para apresentar as insuficiências do mecanismo de recuperação do tempo de serviço, que aliás dissemos que iríamos recorrer à Assembleia para poder resolver alguns problemas, e também será a oportunidade para falarmos de outros problemas, para além do tempo de serviço, que são muitos, que continuam a afetar a nossa profissão. Segundo ponto prévio. Dia 26, portanto logo no dia a seguir a estarmos na Assembleia, às 8h30 da manhã, em Caparide, a FENPROF vai reunir com o Ministério da Educação e o tema é mobilidade por doença. Fica desde já claro que a FENPROF exigirá que o regime em vigor nestes últimos 2 anos, tal como o próprio regime prevê, seja alterado ainda este ano para aplicação no próximo ano letivo e que não continue a penalizar professores com doenças incapacitantes que foram excluídos. Terceiro ponto prévio. A FENPROF enviará amanhã a sua posição no âmbito da consulta pública que termina precisamente amanhã, a sua posição sobre o calendário escolar para os próximos 4 anos. Mas considera que, tendo o calendário escolar implicação no tempo de trabalho, e sendo este uma das áreas, das matérias, que é objeto de negociação coletiva, já fizemos saber ao Ministro, no final da semana passada, que enviaremos a posição no âmbito da consulta pública, mas que isso não poderá prejudicar o processo negocial, porque temos ali, de facto, algo que mexe com o tempo de trabalho dos docentes e também, já agora, com um excesso de aulas para alunos, nomeadamente o pré-escolar e primeiro ciclo, como se sabe, tem um calendário escolar até ao final do ano, ao contrário do que acontece em outros setores. Falemos agora do plano Mais Aulas, Mais Sucesso. A FENPROF reitera o que em primeira apreciação afirmou sobre este plano. Fica muito aquém das expectativas e das necessidades das escolas. A falta de professores é um problema estrutural que exige medidas a pensar no futuro. Este plano procura apenas resolver alguns problemas imediatos. Segundo, a vista curta do plano está expressa logo na sua designação. Falta-lhe mais professores. Falta-lhe esse sinal de mais. Ou seja, aos outros 2 deveria e deverá acrescentar-se mais professores, mais aulas, mais sucesso. Porque senão é um plano que logo à cabeça se repara, se vê, se infere que não dará a resposta necessária. E há mais professores. São cerca de 20.000 os que na última década e meia abandonaram a profissão. São jovens, estes 20.000. E são os jovens que garantem o futuro. O plano prevê recuperar 500. Para além destes 500, o plano admite atrair 200 docentes já aposentados e adiar a aposentação de outros 1.000, apesar de um dos grandes desafios da profissão docente ser o desafio do rejuvenescimento. Acresce que, olhando para o que diz o PowerPoint do Ministério, parece mais atrativo o que é pago aos aposentados do que àqueles que decidam adiar a aposentação, o que parece um desafio para que as pessoas se aposentem, até contrariando um bocado aquilo que foi dito pelo próprio Ministro na apresentação. Atingindo este número de 1.700, portanto os 1.000 que adiariam a aposentação eventualmente, os 200 aposentados que talvez apareçam e os 500 jovens que, vamos lá ver se atraem,
dá 1.700. Atingindo este número de 1.700, que para se alcançar é necessário que haja quem esteja disponível, como é evidente, né? O plano pretende atrair outros 1.700 para darem aulas, entre mestres, doutorados, investigadores de doutorados, bolseiros de doutoramento, professores imigrantes, que em todos estes casos, todos eles, seria inadmissível se não tiverem, no mínimo, as habilitações próprias que o regime em vigor e que entrou em vigor há meses, no final da legislatura anterior, aprovou e que, como todos nos lembramos, até baixou o nível de habilitações relativamente ao que estava em vigor. Mal seria se, no mínimo, aquelas habilitações não fossem consideradas, seja para quem for deste grupo que dá outros 1.700 eventuais professores sem qualificação profissional. Chegamos assim a 3.400. 3.400 é o número abaixo do de docentes que se prevê que se aposentem até final do ano escolar. Ou seja, que serão cerca de 3.600. Para termos ideia, entre 1 de setembro de 23 e 31 de julho de 24, portanto, já até ao final do mês que vem, já saíram as listas, aposentam-se, estamos a falar em ano escolar, estamos a falar em ano civil, o ano civil vai quase aos 5.000, não é? 4.000 e muitos, e 700 talvez, mas em ano escolar, até 31 de julho aposentar-se-ão 3.365 professores. Em agosto do ano passado, os números de agosto ainda não temos, mas a referência, e este ano estão sempre a aposentar-se mais que o ano passado, no mesmo mês, mas pronto, o ano passado aposentaram-se 270 em agosto, que se forem esses 270 em cima dos 3.365, vamos além de 3.600. A pergunta que se coloca é, como é que... Pronto, já tem os números, não é? Não, mas se quiserem pode ser. Portanto, é 3.365 no ano escolar, de 1 de setembro a 31 de julho, porque já saíram as listas de julho, e em agosto do ano passado foram 270. Se forem só estes 270, já são mais de 3.600, mas este ano, todos os meses têm ultrapassado o mês correspondente do ano passado. Portanto, poderá ser mais... Nós sabemos qual é o aumento relativamente ao ano letivo anterior? Uma vez está a dizer que... eu não tenho o ano letivo anterior, mas foi menos. Eu agora não o tenho, mas é fácil ver, daqui a um bocadinho, já, quando terminar, já lhe digo. Seja como for, aqui a comparação era para fazermos entre os mais de 3.600 que se aposentam no ano escolar e os cerca de 3.400 que o plano prevê se conseguir atrair as pessoas, isto é, se elas forem atraídas por aquilo que o plano prevê. E, portanto, a pergunta que se coloca é, como é que com um número que não atinge sequer o de aposentações, e que para se atingir este número dos 3.400 terá de contar com o interesse dos destinatários, portanto os 3.400 terão que estar disponíveis e aparecer, como é que se resolve um problema que, segundo o próprio plano, e os números correspondem aos que a FENPROF tem, no início do ano letivo que terminou, que está a terminar, pronto, o ano letivo praticamente já terminou, termina dia 28, mas no início, em setembro, havia 324.228 alunos, sem um professor pelo menos. Segundo o documento, em final de maio eram 22.000, mas podemos dizer que no início de junho eram 40.000 os alunos sem pelo menos um professor. Eles fizeram apenas o levantamento em final de maio, com base nas ofertas de escola, mas em junho, agora isso já acabou, porque as escolas já não estão a lançar ofertas, porque o ano letivo está a terminar, mas na última oferta, no início de junho, eram 40.000 os alunos sem os professores todos. Como é que então se vai resolver, como diz o Ministério, reduzir em 90% com estes números o número de alunos sem os professores todos? A resposta está nas entrelinhas do PowerPoint, que o Ministério da Educação apresentou há dias, mas não esclareceu. Mas tem de esclarecer, para que fique claro para todos. Além de ser necessário convocar o indispensável processo negocial em relação a matérias que são objeto de negociação coletiva, e
são fáceis de identificar: contratação, horário de trabalho, remunerações. Eles não podem mexer nisso sem processo de negociação coletiva. Na passada segunda-feira, dia 17, a FENPROF já enviou um ofício ao Ministro, precisamente considerando que tem de ser marcada com urgência uma reunião para estabelecer um calendário de negociação das matérias que alteram a lei e também para obter esclarecimentos em relação a outras que não são claras naquilo que está escrito no plano. É que, salvo esclarecimento em contrário, as principais medidas do plano Mais Aulas, Mais Sucesso, que por isso omite o plano, aquele que deveria ser o enfoque, mais professores, para poder haver mais aulas e mais sucesso, essas medidas vão no sentido de sobrecarregar ainda mais aqueles que já hoje nas escolas apresentam índices elevados de stress e de burnout, isto é, de exaustão emocional. Recorda-se aqui que, de acordo com um estudo divulgado pela investigadora social Ivone Patrão, do ISPA, em 2016, 30% dos docentes encontravam-se em situação de stress ou burnout. E, dizia a investigadora e o estudo, a síndrome de burnout em professores afeta o contexto educacional e interfere na obtenção de objetivos pedagógicos, levando estes profissionais a um processo de exaustão emocional, despersonalização e falta de realização, originando problemas de saúde, absentismo, que é exatamente o contrário do que se pretende, e intenção de abandono da profissão. 2 anos depois, em 2018, um estudo realizado numa parceria entre a FENPROF e a Universidade Nova de Lisboa, concluía-se que a situação se tinha agravado. Segundo este estudo, que incidiu sobre um universo de cerca de 20 mil docentes e cuja margem de erro é inferior a 0,5%, já eram 47,8%, quase 50%, os docentes que apresentavam sinais preocupantes, sinais críticos ou mesmo um quadro de exaustão emocional muito definido, e que só 23,6% dos docentes, menos de um quarto, não apresentava qualquer sinal de exaustão. Lembrar estes índices, que provavelmente se agravaram, porque já estamos em 2024 e o corpo docente está mais envelhecido, é importante porque é sobre estes docentes que estão nas escolas, que vai sobrecarregar ou que vai ainda pressionar mais com sobretrabalho, porque são eles aquilo que está no plano do Ministério. Porque são estes docentes que já hoje sofrem com o sobretrabalho. São estes docentes que já hoje sofrem com a burocracia inútil. São estes docentes que se queixam das 3, das 4 ou das 5 horas extraordinárias que lhes são impostas, obrigatoriamente, que não querem aceitar, mas os obrigam a ter, e é sobre eles que vai incidir o que o plano tem de mais exigente. Se não reparem, recuperar 30 mil horas com horas extraordinárias. E diz o plano, 10 horas extraordinárias para os professores, que são 10 horas letivas, e que, portanto, teremos de acrescentar mais 5 não letivas. Porque com estas horas letivas, 10, teremos mais reuniões, teremos mais turmas, teremos mais alunos. Vão ser obrigatórias? As 5 são. E as 10 vão ser, é que o horário dos professores é de 35 horas semanal, que é muito ultrapassado, mas falo no horário legal. Então o horário legal passará a ser de 50 horas semanais. Quantas horas é que se vai obrigar as pessoas a trabalhar? Atualmente o SED só permite 5. Mexer nisto é ilegal e qualquer alteração da lei exige, nesta matéria, negociação obrigatória. Horas extraordinárias nas horas de redução que o Estatuto da Carreira Docente prevê, o tal artigo 79, que está lá. Porquê é que existem essas horas de redução de componente letiva? Não é de horário de trabalho, é de componente letiva. Para atenuar a carga letiva dos docentes mais velhos e mais desgastados. Então agora vamos ter horas extraordinárias nessas reduções? Até 10. Bom, nem há quem tenha 10 horas de redução dos 79. Mas vão passar a ser obrigatórias? Elas são ilegais nesta redução.
E então a pergunta que fica é, quando é que o Ministério convoca a negociação, porque se é ilegal e tiver de haver uma alteração de lei, isso exige negociação obrigatória. Outra medida, flexibilização da gestão dos horários. Dos horários de quem? Dos docentes também? Obviamente que será. Bom, então, onde fica a organização da vida pessoal e familiar dos profissionais? 50 horas de trabalho, entre letivas e não letivas, com horários flexíveis de acordo com a necessidade de poder integrar as horas extraordinárias no horário. Vai-se pedir aos professores que levem a cama para a escola? Quer dizer, isto é absolutamente ilegal. E uma alteração da lei exige negociação obrigatória. Agregação de horários em agrupamentos distintos daquele em que o docente está colocado. E nós dizemos, bem, mas dentro do mesmo quadro de zona pedagógica, isso já está na lei. Ficou no regime de concurso aprovado. Então, se já está na lei, não precisava de vir aqui no plano. E se vem, quer dizer o quê? Quer dizer que, provavelmente, é entre escolas ou agrupamentos de quadros de zona pedagógica distintos. Porque, se não fosse assim, não tinha sentido aqui estar. Bom, então, o que é que pretende o Ministério? É que, se for isso, é ilegal. E se é ilegal, exige negociação obrigatória, sendo que a FENPROF, nada disto, dará acordo, mesmo que outros já vão para lá convencidos em acordar. Contratação de 140 técnicos superiores para apoio aos diretores de turma. Só pode ser das escolas em que faltam mais professores, pois o total de agrupamentos e escolas não agrupadas é de 811. Se são 811 e se contratam 140, não é de certeza para todas as escolas e agrupamentos. Então, admitamos que é para aquelas onde o problema da falta de professores é maior. Mas há uma coisa que não se percebe. É como é que estes técnicos superiores irão atenuar a falta de professores, porque eles não vão dar aulas. Se não vão dar aulas, não vão substituir professores. E, portanto, só há uma coisa que se pode daqui, pelo menos pode estar implícita e que daqui se pode retirar. É que as escolas em que estejam colocados estes técnicos superiores, os professores que são diretores de turma deixarão de ter a redução de componente letiva para o exercício do cargo. Isto é absolutamente inaceitável. Isto é de quem não sabe o que é ser diretor de turma. Isto é de quem está no Ministério e é um desconhecedor do que é ser professor. Porque o diretor de turma tem trabalho burocrático, mas tem muito outro trabalho. Tem o trabalho com os alunos, com as famílias, com a comunidade, com instâncias diversas. Tem tudo isso. Não é? E, portanto, quer dizer, se for essa a ideia, e nem vemos que possa ser outra, porque os técnicos superiores não é para irem dar aulas e, portanto, poder reduzir a falta de professores, se isto for, isto é absolutamente ilegal. E se é ilegal, exige a alteração de lei e exige negociação obrigatória. E não terá o nosso acordo também. Por último, agilização da contratação de escola. Isso significa o quê? O regresso às bolsas de contratação de escola, às BCE de má memória, que deu para tudo e mais alguma coisa, para escolher amigos, para despachar inimigos, ou... para quê? O que é isto? Esta agilização da contratação de escola. Se é isto, não está na lei. E como não está na lei, seria ilegal, e se é ilegal, exige negociação obrigatória. Portanto, o Sr. Ministro da Educação não pode pensar que apresenta um PowerPoint e a seguir faz um decreto-lei e já está. Porque não fará, porque se o fizer é ilegal. E se o fizer de uma forma ilegal, nós faremos tudo, mas tudo para proteger os professores. E, portanto, que fique claro que tem de haver negociação se houver alteração e que a FENPROF discordará de tudo aquilo que sobrecarregar ainda mais aqueles que já hoje estão extremamente sobrecarregados. E com o quadro que nós conhecemos, que é um quadro já clínico de provocado pelo desgaste e pela exaustão emocional. Pelo que afirmamos, pode-se concluir que o plano tem muito por esclarecer, tem muito por negociar e, sobretudo, fica muito aquém das expectativas e do que era necessário. Por um lado, depende da existência de 3.400 interessados, devidamente qualificados, porque não é só serem interessados. Aparece aqui um doutorado numa área que não tem nada a ver com a área para que vai dar aulas, claro que não pode ir dar aulas, não é porque tem o doutoramento que ele fica habilitado para dar aulas no que for necessário.
Portanto, tem que pelo menos ter habilitação própria. Por outro lado, parece apontar o plano, e aí sim, aí está de facto o segredo deste plano, para sobrecarregar ainda mais aqueles que já hoje estão extremamente sobrecarregados e em situação de exaustão emocional elevada. O passado recente, e para terminar, já deveria ter levado os decisores políticos a compreenderem que só há uma forma de resolver o problema da falta de professores: valorizar a profissão docente e tornando-a atrativa para os jovens. Melhorar a carreira e o salário. Melhorar as condições de trabalho. Melhorar e criar condições de estabilidade, permitindo a vinculação nos termos em que ela deve existir, para um lugar permanente, um professor com vínculo efetivo. Apoiar devidamente aqueles que forem colocados em escolas mais distantes da área de residência. Se não for este o caminho, o problema da falta de professores qualificados nas escolas vai agravar-se. É este o caminho que a FENPROF exige que o Ministério prossiga. Se a opção não for por este caminho e for pelo atalho que o Ministro apresentou há dias, bom, então o problema da falta de professores, que afeta escolas públicas, particulares e cooperativas, é bom que isto fique claro, não é escolas públicas, são todas. Aliás, provavelmente hoje a percentagem de professores sem habilitação profissional nos colégios privados é superior às das escolas públicas, porque muitos professores dos colégios precisamente vieram para o público por esta falta de professores, tiveram lugares. Claro que disfarçam, claro que calam, claro que não há concursos públicos para as escolas públicas, mesmo as que vivem com o dinheiro do Estado, e portanto a conta não se consegue fazer, e eles não dizem, não é? Mas dizer, se a opção for o atalho que o Ministro apresentou há dias, o problema da falta de professores, que atinge escolas públicas, particulares e cooperativas, vai continuar a agravar-se. E o prejuízo maior é para os alunos, porque terão menos aulas e, portanto, menos sucesso. E era isto que queremos dizer, para que fique claro a posição, e o Sr. Ministro deve explicações, o Sr. Ministro tem que negociar e o Sr. Ministro tem que dar resposta ao problema e não apenas tentar tapar com areia para os olhos das pessoas aquilo que o seu plano não dá resposta. Então agora vocês vão pedir portanto, a abertura negocial? Nós já enviámos na segunda-feira, até podemos distribuir-vos o ofício, depois a Névia pode fazê-lo, em que nós enviámos um ofício ao Ministro pedindo, por uma parte, esclarecimentos. Há coisas que não se percebem por aí, tem que se esclarecer. Por outro lado, também identificando tudo o que são matérias de negociação obrigatória, que ele não pode mexer na lei de outra maneira, e aliás, na reunião que tivemos há 2 dias sobre o ensino superior, com o Ministro da Educação, colocámos a questão novamente, dissemos ao Ministro como é que é, quando é que marca a reunião para negociar, ou pelo menos para esclarecer, pode ser equívoco e, portanto, algumas das coisas são equívocas e, portanto, poderá nem haver ali mexidas. Por exemplo, imaginem, ser que dar aulas em escolas de agrupamentos diferentes. Bem, se for dentro do mesmo QZP, já se prevêem os horários compostos. E, portanto, aí não precisa de mexer. Pode só ele dizer, não, ainda pusemos lá, mas nem reparámos, porque já estava no meio. Isto tem que ser esclarecido, e isto porque senão o segredo disto não são os 3.400 que até podem nem aparecer. Né? Aliás, o ensino superior já vai dizer que é contra que se desviem os investigadores de doutorado, porque eles precisam deles lá, então estão a fazer um processo de investigação que tem uma bolsa para fazer o processo de investigação e a seguir vão dar 10 horas de aulas para uma escola. Quer dizer, 10 horas de aulas são 15 horas de trabalho. E de gente que nunca deu aulas. Então, e não tem trabalho, só lá chegar e debitar, isto é de quem não pensa. É só para dar este exemplo, não é? Mas o que aqui é, e o segredo, aqui não há segredo nenhum, não é? O que se prevê aqui é mais exigente, é precisamente a questão das horas extraordinárias, que é o que diz lá, 30.000 horas, que eles querem recuperar. Agora, se isto for obrigatório, os professores, há dias falava com uma colega de filosofia, assim, eu tenho um horário de 20 horas letivas, vamos patar mais 10 letivas em cima. Porque, quer dizer, os professores têm 35, é que não são 10 horas de trabalho extraordinário. Depois tem toda a componente letiva, a preparação de aulas, podem ser turmas, por exemplo, de níveis diferentes dos que o professor já tem, portanto tem que fazer nova preparação. Isto é uma coisa brutal, 10 horas, vai ter novos conselhos de turma,
portanto vai ter mais reuniões, porque vai ter mais... Isto é brutal, quer dizer, isto é acabar com os mais velhos. Pois, porque tem mais alunos, ou seja, em termos práticos, o que o Sr. Ministro, se fizer isso, se obrigar os professores a terem 10 horas extraordinárias mais, o que pode levar é, a meio do ano, ter uma quantidade, que nós agora não conseguimos quantificar, mas bem maior do que hoje, de pessoas em baixa média. Considera que os sindicatos deveriam ter dado e ajudado a fazer este plano, e se ainda há tempo, uma vez que está a chegar ao fim este ano letivo e inicia-se o próximo em setembro, se ainda há tempo, e se viu também isso quando falou com o Ministro da Educação na terça-feira para negociar este plano, ou acredita que irá mesmo este documento para a frente? Este documento para a frente só por si não pode ir, porque isto não é um decreto, é um PowerPoint e, portanto, não... Eu acho que eles estão apostados, ou eles acham que podem fazer na educação o que fazem na saúde, que é espatar com horas extraordinárias em cima dos médicos até eles caírem para o lado. Quer dizer, isto não pode ser. Quer dizer, se agora a solução para os problemas nos serviços públicos falta gente, mete-se os que já estão a fazer horas extraordinárias, isso é dar cabo do serviço. Isso é dar cabo dos serviços. E, portanto, digo-lhe mesmo, se nós chegarmos a um ponto em que a solução seja essa, a FENPROF, desde o primeiro dia de aulas, que vai meter pré-aviso de greve às horas extraordinárias, porque para poder salvaguardar as pessoas. Agora, é claro que o Sr. Ministro deveria, não era por serem só os sindicatos, deveria ter conversado com os sindicatos, deveria ter conversado com os professores, as direções de escolas, com toda a gente, devia ter tentado pensar o que é que deve fazer para dois momentos. O primeiro momento, que é o início do ano, e portanto o ano que vem. E depois para poder resolver isto à la longue, porque tem lá bolsa para 2.000 alunos que vão tirar curso de professores. Para ir tirar curso de professores não é necessário, e é importante é haver a bolsa, mas o que atrai não é haver a bolsa, é quando acaba um curso perceberem se a profissão interessa ou não interessa, porque se eles não estiverem interessados em ser professores não é por haver bolsa que vão tirar o curso, não é? Portanto, aqui, e mesmo 2.000, convenhamos, para saírem daqui a 4 ou 5 anos, 2.000, daqui a 4 ou 5 anos, só se vai formar 5.000 por ano, não é? E depois faltam aqui coisas, por exemplo, que não se percebe. O anterior Ministério, até com alguma pompa, avançou com a criação de núcleos de estágio nas escolas para os estágios remunerados e que, portanto, podia permitir, por um lado, que dos 3.000 professores que estão a dar aulas com habilitação própria, que quisessem, pudessem profissionalizar-se e também para que aqueles que estão a terminar os cursos das universidades pudessem assumir turmas nas escolas. Isto poderia ajudar. Nem sequer falam nisso. Quer dizer, não sei se foi feita alguma coisa, não sei se o governo anterior chegou a fazer alguma coisa neste sentido, não sei se este governo se interessou por isso, mas os estágios remunerados todos nos lembramos, não era? E aquilo abrangia um monte de gente. E aí havia para futuro, porque era ganhar pessoas que não têm habilitação profissional, que estão a dar aulas, são professores, têm habilitação própria, mas que se fizerem a profissionalização, nomeadamente desta forma, vão passar a ser professores de corpo inteiro, ou seja, com profissionalização. Nem sequer fala. E isso pode dar alguma garantia mais de futuro, porque não há uma coisa que se esgota num instante. E o que aqui está são coisas que se esgotam. Ou esgotam as pessoas que já estão nas escolas, ou fica a depender de haver quem queira. E nas condições que eles aqui estão a pôr, convenhamos que vamos ver se há assim tanta gente que queira. Se calhar 200 aposentados conseguem. Agora é preciso que sejam 200 aposentados aqui em Lisboa ou no Algarve. Porque se aparecerem 200 aposentados em Braga ou 200 aposentados em Coimbra, se calhar não são lá necessários. A não ser, porque isso também é preciso esclarecer, em que momento é que as escolas podem ir recrutar aposentados, mestrados, doutorados e tudo isso. Porque se a agilização da contratação direta por escola for antes de esgotadas as listas, por exemplo, a reserva de recrutamento, eles com isto até podem levar, a certa altura estão a contratar investigadores, doutorados e professores nas listas do desemprego. Portanto, isto aqui é feito, foi com as mãos, porque ninguém escreve com os pés, mas o pensamento pareceu ausente em muitos momentos.